Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, só lembrando vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho, porque assim, todos os episódios são imperdíveis. Manda pra todo mundo, comenta aqui, gente, que tá incrível. Exato. O nosso convidado Power de hoje é um empresário nordestino que sempre buscou inovar por meio de seus negócios. Ele é CEO e fundador da Creators Brasil, primeira startup spin-off by Invoga, que atua como conectora de marcas com influencers digitais do Brasil. Bem-vindo ao PowerCast, Vinícius Machado. Gente, eu tô muito feliz, menina, que introdução. Não, e detalhe, gente, eu sou fã dele, é um prazer ter ele Gente, aqui. eu sou fã de vocês. Não, incrível. Olha, parabéns. Obrigada. Que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigada. Esse lugar é lindo, gente. Um dia vocês têm que chamar os ouvintes pra vir assistir aqui, porque verdade, é o a gente tem que fazer um máximo. vivo. Verdade. Ai, vamos É o fazer máximo dia, isso. Quantas horas? Super, é o máximo, uma super estrutura, um monte de gente ali atrás. Tô chique hoje. Tô adorando estar com vocês. Obrigada, é um prazer ter você aqui. Prazer é eu meu. que já acompanho seu trabalho há bastante tempo, pra mim é um orgulho ter você aqui. Olha, eu tô enlouquecida, gente, quando eu soube que ele viria. Obrigada. Eu tô muito feliz, ainda mais com duas mulheres, que eu acho que cada vez mais as mulheres estão dominando o olhar do empreendedorismo. Ela já existe esse caminho há muito tempo, mas agora são protagonistas mesmo, isso é muito bonito. E ver vocês duas nesse caminho lindo, pra mim é um orgulho imenso de estar aqui perto, de verdade. Obrigada. Ele já chega encantando, né, bebê? A gente já fica apaixonada, todo mundo. Vini, eu nem sei, eu quero que você comece, sua vida começou, né, trabalhando, empreendendo já com 13 anos. Quero que você conte um pouquinho da sua história, que é longa. Menina, assim, na verdade, eu tinha tudo pra dar errado, né? Mas graças a Deus eu consegui entender que... Eu aprendi uma frase, eu fui pro Vale do Silício há algum tempo atrás, que era: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Eu achei aquilo muito estranho, porque a vida inteira eu ouvi que eu tinha que me apaixonar pela solução. Né? A gente foca na solução, foca na solução. Só que o problema, que é a nossa missão de vida, é o nosso propósito de vida, é o problema que a gente resolve no mundo. Quando a gente é apaixonado por ele, as soluções mudam, mas o problema tá lá. E a gente é apaixonado por resolver esse problema. E eu comecei, na verdade, com 15 anos. Eu fui morar em Nova York, a gente falou sobre isso um pouquinho antes nos bastidores. E eu queria trabalhar com audiovisual. Então eu fui fazer Actors Studio. E aí fui fazer e tal, e amava fazer aquele trabalho, e amava estudar, queria muito fazer no IU de cinema, tal, era um objetivo meu, muito forte. E aí nessa mesma época que eu tava morando lá, eu tive uma surpresa, meus pais tiveram um problema super sério do negócio deles. E eles falaram: Vini, tá muito cara a vida em Nova York, a vida da gente vai mudar, eu preciso que você volte. E aí, de repente, eu voltei pra São Paulo, fui fazer Casper Libero em São Paulo, fiz um período em São Paulo, até que eu conheci uma pessoa que tinha uma revista no interior de São Paulo. E aí ela falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, teu pai tá passando por esse momento difícil de grana, de negócio, a indústria dele quebrou mesmo e tudo mais. Vamos montar uma revista em Fortaleza, Ceará, que é a minha terra natal. E aí você monta essa revista, você abre as portas pra mim. Isso eu já tinha 17 anos, e pra 18. E depois você vai viver sua vida, ganhar seu prolabore e tal. Eu falei: gente, isso é o melhor dos mundos. E eu sou uma pessoa que eu me jogo. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço. Sabe assim? Falei: pois eu vou fazer isso. Fechei minhas malas, tranquei faculdade, fui pra Fortaleza pra abrir essa revista. E eu não sabia nada de marketing, não sabia nada de lifestyle, de moda. Não era a minha praia. Nunca tinha vivido isso. Eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu comecei, mas uma coisa que eu sabia que o que eu acredito eu consigo vender. Quando eu acredito numa coisa, eu vou lá e consigo vender. E eu fui fazer isso, assim. Eu lembro que eu não tinha internet na época, então eu ficava decorando o rosto das pessoas, das colunas sociais do jornal. Ficava no shopping, vendo as pessoas passando. E aí eu pegava, eu abordava as pessoas, do nada. Tipo, o Renato da Água de Coco. O Renato Tomás da Água de Coco, hoje é meu amigo. Eu parei o Renato no meio do shopping: tudo bom? Você é o Renato, meu nome é Vinícius, eu queria muito marcar uma reunião com você. Eu não tinha outra forma de fazer isso dar certo. E aí na primeira edição da revista, tava tudo muito encaminhado, eu tinha conseguido vender as cotas de patrocínio que eu tinha me colocado. E aí um grande amigo do meu pai me ligou e falou assim: olha, antes de lançar a revista eu queria te alertar uma coisa, essa pessoa tá querendo te passar a perna, quer essa sócia. Uau! Eu falei: como assim? Ela falou: não, porque ela já me ofereceu pra te tirar desse projeto e eu entrar de sócio. O quê? E ela tava nesse momento em São Paulo. Ela foi e voltou. Eu liguei pra ela e falei assim: olha, aconteceu isso, e aí? Aí ela falou, e aí simplesmente ela sumiu. Eu tive que rodar a primeira edição da revista. Falei: agora eu tô, né?
Pode falar besteira. Tô fudido, porque, porra, eu tenho 18 anos de idade, tô com um monte de anunciante aqui, preciso fazer essa revista rodar. Não consegui, óbvio, vender toda a cota da revista, preciso fazer a segunda, preciso fazer a terceira, preciso fazer a quarta. Só que eu me apaixonei pelo marketing. Me apaixonei pelo problema que é deixar as marcas em voga. Esse é, em alta, né? Esse é o problema que eu resolvo. E aí, uma coisa, quando eu falo desse problema e solução, é que eu nunca me apaixonei pela solução. Que a solução na época era a revista. Depois vieram outras soluções. E a gente tá aqui hoje, sempre criando novas soluções. O podcast é uma nova solução, daqui a pouco vocês já estão pensando em outra. E a gente não pode se apaixonar pela solução, e sim pelo problema. Muito provavelmente o problema de vocês é comunicar, mostrar, dar voz para as pessoas que empreendem e talvez, sei lá, estimular outras pessoas a acreditarem nelas mesmas. Total. Hoje, talvez, a solução é o podcast, amanhã pode ser que seja outra, mas se vocês se apaixonarem pelo problema, milhões de soluções vão surgir. E foi isso que aconteceu comigo. Da revista, a gente começou a construir uma história muito forte com a revista, depois a gente veio com a agência e a gente construiu um PR muito forte no Nordeste, e a gente começou a trabalhar com estratégias, com grandes marcas, e aí na pandemia, a gente teve todos nós tivemos uma super baqueada, né, como a gente fala, assim, uma parada, meu Deus, o que vai ser da gente? Tudo fechou. Eu lembro que depois de anos trabalhando, em uma semana eu perdi 95% de todos os clientes. Eu falei, cara, que é isso, porra, preciso, né, aconteceu, o que é que eu faço? E aí eu acho que não só eu, acho que até falando com muita gente, todo mundo na pandemia teve um período ali, que foi logo no começo do lockdown, que tudo parou. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Depois voltou e tal. Só que nessa história, eu tenho um propósito, que é deixar as marcas em voga. E em alta. E nessa época, grandes marcas nacionais começaram a me procurar. Porque elas falavam assim, eu preciso falar com influenciadores daí. Porque agora tudo é online. Eu preciso contratar micro-influenciadores. Os macro eu já consigo, eu quero os micro. Vocês têm? Eu falei, tenho. Temos. E aí a gente nasceu a Creators Brasil. Que a gente dá o nome de influência com sotaque, porque a gente acredita no regionalismo, nas amplificações de campanha, naquelas grandes marcas, por exemplo, Coca-Cola é nosso cliente, Riachuelo, Três Corações, várias marcas muito legais, Colgate, por exemplo, que é uma marca mundial. Hoje, as marcas entenderam que o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. Não dá pra falar. Tem que furar a bolha. Tem que furar essa bolha das mesmas pessoas, dos mesmos lugares. Nossa, a gente veio falando sobre isso hoje. Não é só porque eu faço uma ação em São Paulo que o Brasil vai consumir aquilo, porque é muito grande, é um país continental. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. O nosso grande papel a gente começou no Nordeste, depois a gente foi pro Norte, depois a gente foi pro Centro-Oeste, pro Sul. E cada lugar tem o seu sotaque. Cada lugar tem a sua estratégia. Sempre a gente fez uma ação com a XP super interessante, que era contratar micro-influenciadores do interior do Nordeste para falar de educação financeira. Porque um dos papéis deles eu preciso levar a educação financeira para todo e qualquer brasileiro. Então, como que eu chego no interior? Como que eu chego no interior do Rio Grande do Sul? Né? Então, assim, é muito essa estratégia, a estratégia de pegar essas pessoas. E depois de um tempo, quando a gente começou, a gente se encantou com a transformação social que a gente causava. Imagina uma pessoa do interior de Minas ou do interior de Goiás, que nunca pegou um avião na vida, fechar com Coca-Cola. Que incrível. Não, é incrível, né? Ela nunca viajou de avião e tá fechando com a Coca-Cola. Né? Tipo, é uma transformação social absurda que isso acontece na vida das pessoas. E quando a gente conseguiu entender isso, cara, nosso propósito ficou ainda muito melhor, assim, fez tudo ainda mais sentido, sabe? Então, esse foi um overview, assim. Eu comecei com a Invoga, tem uma Invoga até hoje, que você segue, você falou que você acompanha, que é super legal. É uma revista digital de notícias, com capas legais. Inclusive, eu quero chamar vocês pra fazer uma capa digital. Estaremos lá. Capas legais, entrevistados bacanas, a gente tem muito conteúdo, muita coisa rápida. Não, e é muita coisa rápida e conteúdos, porque eu sou fã, gente, super. E vem conteúdo, sei lá, sai moda, é um mix de notícias, aí sai sobre política, daí sai um mix de coisas e sai com uma identidade única. Com um DNA, né? Exatamente. A gente gosta muito de manter o nosso DNA, sabe? E aí a Invoga cresceu muito no digital, muito, 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 eu fiquei impressionado. Então a gente tem esses três pilares, assim, a gente tem a Invoga como veículo, a Invoga Agência como essa estratégia, esse braço de consultoria que eu atendo marcas, esse trabalho de pensar, né, de pensar em como montar a estratégia para as marcas, e a Creators, que é essa solução de marketing de influência com micro-influenciadores de todo o Brasil. Não, essa ideia foi fantástica. Quando surgiu essa ideia, até passando, né, um pouco...
Eu sou interiorana e eu super, assim, acredito no seu, né? Hoje você já tá um sucesso, mas super acredito nesse projeto, até porque eu que tenho saído de uma cidade de 60 mil habitantes, tenho absoluta certeza que a galera assiste as coisas que acontecem a nível nacional, mas é longe dele ver aquela coisa, tipo, não é palpável pra ele. Cara, ele tem isso como fã, acha incrível, mas no dia a dia dele, é distante. É distante. Exatamente. Quando surgiu essa ideia? Tipo, veio a pandemia, daí como você surgiu? Assim, como que você avaliou isso? Eu acho que a gente tem que trazer isso mais próximo. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sabe? Eu começo a observar muito o que é que o mercado pede. E eu percebi na pandemia que o digital estava muito agressivo. Só que eu me incomodava muito que as grandes marcas não trabalhavam com as pessoas que eu falava, poxa, tem tanta gente bacana por aqui, por que elas não trabalham? Será que porque elas não acreditam? Ou será que é porque elas não têm acesso? E tinha os dois. Tinha gente que achava que talvez na sua cidade, do interior, não tenha uma pessoa super criativa que faz um conteúdo nativo digital legal. Isso é preconceito. Existe muita gente boa que não tem oportunidade. Sim. E ao mesmo tempo, também tinha muita gente que queria, que acreditava, mas não sabia nem pra onde chegar. Porque imagina, você vai contratar vai fazer uma ação de micro. A gente fez Boticário, por exemplo. A gente tá envolvendo 100 pessoas. Não é 2, são 100. As próprias agências desistem, porque falam, eu vou ter que contratar 100 pessoas, eu vou ter que cuidar de 100 postagens, eu vou ter que mapear 100 pessoas, eu vou ter que ver se subiu, se não subiu. Então, é um trabalho tão grande que as pessoas desistem. E aí a gente hoje tem um trabalho muito forte, que é um trabalho nosso, interno, é tipo, eu preciso falar para mais pessoas do que eu faço. Porque essas pessoas, as marcas precisam saber que a gente tá aqui para criar essa solução, porque a gente consegue fazer isso, a gente tem experiência para isso, a gente tem equipe para isso. Então esse é o nosso objetivo mais forte do marketing, é realmente criar esse awareness, esse brand awareness, para que as pessoas entendam que a gente tem isso, que elas podem realizar sim uma campanha no interior do sul do país. E que a gente tem como conseguir fazer isso e fazer isso de uma forma legal. E como que você faz o mapeamento desses micro-influenciadores? Então, a gente hoje tem um grupo de pessoas especializada em pesquisa. Tá. A gente, no começo, quando a gente começou, eu até vou ser super sincera assim com vocês, a gente queria muito ser uma plataforma. Existem algumas plataformas no mercado. Tem. Só que aí foi muito engraçado. Eu gastei uma grana, fiz uma plataforma e nunca lancei. Porque o mercado não quer. O mercado não quer automatização de sugestões de nomes de influenciadores. E a gente teve uma experiência péssima também. A gente pegou uma plataforma e exatamente isso, não funciona. O mercado não quer. Acho super legal, respeito o trabalho de todo mundo. Acho que os relatórios são super bacanas. Ter relatórios automatizados a gente tem, inclusive, é muito legal. Mas a gente identificou na prática que a gente não era para ir para esse caminho. A gente era para ir pro caminho do na unha, do corpo a corpo. Porque tinha plataformas, mas não tinha nenhuma empresa que olhasse esse recrutamento de um por um. De realmente fazer aquilo manual. Eu acho super legal a tecnologia, eu acho mega importante. Eu sou uma pessoa fã de tecnologia, acredito que a gente tem que escalar os nossos negócios, mas tem algumas coisas que fazem diferença. Então esse recrutamento a gente foi muito minucioso com isso. Então a gente criou uma equipe muito grande, especialista em pesquisa. Então a gente vai conseguindo entrar. E aí quando a gente começa a ter uma base de mailing muito forte, fica até mais fácil. Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa do interior dela, mas agora eles querem 10. Poxa, eu falo com aquela pessoa, eu consigo contato com outro, eu pesquiso com outro. Então as redes de relacionamento vão ficando maiores. Mas pra gente é fundamental que isso não seja automatizado. Sim. Que isso seja de fato feito por um, sabe? Isso faz toda a diferença pra gente. No caso da gente, quando a gente fazia a procura das pessoas que a gente tava querendo, aparecia lá, né? Era ruim mesmo. Eu sei como é que é. Mas agora vocês já me conheceram, a gente pode fazer isso. A gente faz isso de um jeito bacana. Assim, modéstia à parte, assim, a gente gosta muito de recrutar nomes que fazem sentido, sabe? Sim. E você tem uma coisa, tipo, mais Instagram, TikTok, você percebe? Hoje, a gente vai muito... ele vai muito pra várias... Tipo, como que você identifica um micro dentro do TikTok, por exemplo? Então, assim, a gente vai muito... Hoje, o Instagram ainda é o nosso número 1. O YouTube é muito importante. E o TikTok. O TikTok tá muito grande, né? A gente já sabe que hoje o TikTok em números é a maior do Brasil. Sim. Já passou do Instagram. Acho que foi mês passado que saiu essa nota. O que a gente faz? No Instagram, existe um perfil, um público muito específico, né? As pessoas a gente consegue geolocalizar melhor. Por quê? Porque quando eu tô, sei lá, eu sou do interior de Minas, eu sou do interior do Paraná. Quando eu tô lá,
eu ganhei, sei lá, eu tenho 50 mil seguidores, 60, 70 mil seguidores. Eu falo pra aquelas pessoas. Óbvio que tem pessoas de outros lugares, mas o meu maior público é aquela galera que tá ali, que me fez crescer ali, que eu falo pra cidade, que eu dou dica de um restaurante, de uma hamburgueria, de alguma coisa ali. O TikTok, eu até falei sobre isso numa palestra, ele traz um olhar tão diferente, porque a prioridade do TikTok não são as pessoas que você segue, sim os conteúdos. Tipo, vocês têm TikTok? Vocês veem TikTok? A gente tem pelo Power. A Bel ela consome mais o TikTok do que eu. É porque eu acho o TikTok muito mais incrível até pra essa coisa de número do que o Instagram. Ele é exatamente isso. E eu acho que deveria ser pelo conteúdo. Então, eu acho que o Instagram super é legal ter essa coisa, mas assim, às vezes muito mais gente poderia estar consumindo aquele tipo de conteúdo que ele não entrega. Agora, por que não entrega, eu não sei. E aí, por exemplo, o TikTok, uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, eu amo acompanhar podcasts. Então, o meu TikTok, eu vou abrir depois pra vocês verem, é só podcast. Podcast. Muito o algoritmo. Pode ser que eu não siga vocês, mas vocês vão aparecer pra mim. Em algum momento vocês vão aparecer pra mim. Ou seja, eu não estou acompanhando as pessoas no TikTok, e sim todos aqueles conteúdos que falam sobre aquele assunto, o algoritmo me entrega. Exatamente. Então, o que eu acho que a grande virada é: as pessoas acompanham conteúdos e não mais só pessoas. Eu acho que o TikTok vai fazer isso. Porque, por exemplo, pra mim aparece um monte de conteúdo muito legal, até do Felipe Tito, que a gente tava falando aqui, que eu nem sigo. E aparece ele em um podcast X, um podcast Y, em vários, já vi ele em 500 podcasts, que eu acho isso muito legal, porque cada podcast traz uma abordagem diferente. Mas eu não tô seguindo aqueles podcasts, mas aquele conteúdo chega pra mim. Então eu acho que vai ser muito, a palavra conteúdo, ela vai protagonizar muito os próximos anos. Sim, no meu olhar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é mais democrático. Inclusive eu tava vendo, eu gosto bastante de TikTok, eu sou aquela pessoa que fica tanto tempo que daí o próprio TikTok avisa, hora de comer. Não acredito. Eu fico assim, gente, muito tempo. Quando você vê, mas você tá muito perdido. viciante, né? Isso é conteúdo, você vai aprendendo. Eu aprendo várias coisas. E aí, nessa coisa de aprender, eu comecei a entrar em coisas de marketing digital, começou a vir um monte. E aí, apareceu uma menina falando assim, não adianta você falar assim, essa música é viral. Ela falou, a música pode ajudar no algoritmo, mas independente do que for a música, o que você vai trazer de conteúdo? Você não precisa, trazer o que tá todo mundo fazendo. Sei lá, você vê que o viral é essa música e todo mundo dança ela. Um exemplo. Você pode pegar essa música e trazer um conteúdo interessante, como eu prendo meu cabelo, sei lá, como fazer um rabo de cavalo, usando aquela música. Aí que tá o negócio. É isso aí. Não é você pegar e fazer igual a todo mundo. Não, você pega aquela música que tá todo mundo usando e traz o seu conteúdo. E aí o que acontece? Você vai por lá, como fazer rabo de cavalo. Você vai ficar na busca de rabo de cavalo. Aí, se alguém procurar rabo de cavalo, você vai aparecer lá com aquela música, porque aquela música tá em alta. É toda uma inteligência. Aí você agora, uma coisa que é fato... Como assim? Legal. O que é fato é que não dá mais pra você falar de tudo. Agora tem são que ser os mais nichos. segmentado. Porque eu acompanho o Powercast porque eu quero ouvir pessoas que falam sobre negócios, sobre histórias de vida. Não adianta, eu acompanhar o Powercast e, sei lá, daqui a pouco vem uma dica de tendência de moda. Exato, não conversa. Não conversa, porque o que tá acontecendo cada vez mais é os veículos e pessoas nicharem o conteúdo e se especializarem nele. Até porque, por exemplo, o algoritmo até do Instagram e do TikTok, quando eles vão me sugerir, eles já vão entender que o conteúdo de vocês é de empreendedorismo. E que talvez é o que eu queira assistir. Se mistura muito o conteúdo, bagunça e eles não entregam. Sim. Então, é muito importante são alguns insights, assim. Até é uma muito boa importante. Dica, né, pra quem tá Você tem que nichar. Você tem que nichar, porque não dá mais, sabe? Você vai falar de gastronomia, eu acho super legal, era muito legal, porque antes as pessoas falavam de tudo, mostravam a vida, desde fazer um prato de comida, até o look do dia, até o não sei o quê, uma dica de trabalho. Tá, é super bacana mesmo, assim. Mas, se você quiser crescer na rede social, você precisa entender que você tem que construir uma comunidade, e essa comunidade pede uma bandeira, um conteúdo, um nicho, o que você vai falar, né? E aí você vai perder seguidores, naturalmente, mas você vai construir uma comunidade que entende do que você fala. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes hoje em dia que a gente tem sentido nas redes sociais, entende? Não, ótima dica pra quem tá ouvindo aqui, até porque o Power, né, a gente tava batendo nos bastidores, tava aqui fofocando, o Power, ele veio exatamente por isso. Se eu que sou empreendedora há mais de 10 anos, eu tivesse um canal, né, antigamente, que eu pudesse me inspirar em coisas, né, do que, tô empreendendo e me desse dicas de como empreender naquele setor, né, adiantaria muito a minha vida, né? Porque hoje, obviamente, 10 anos depois, tem muito mais conteúdo na internet, que você pode ir lá, quero falar ou aprender sobre isso. É o que a Bel tá falando, pego dicas aqui, aprendo todo dia. O incrível hoje da internet, você vai lá e coloca, antigamente não era tanto
obviamente tinha conteúdo, mas não era tão detalhado como hoje. Na verdade, tanta coisa. Na verdade, existiam as revistas. Exato. E a gente tava falando disso, né? A gente tem uma história de revista. É verdade. E eu acho que foi tão importante pra mim ter nascido profissionalmente dentro de uma revista que é uma geradora de conteúdo, que hoje o que tá acontecendo é que as marcas e as pessoas estão se tornando revistas. Por exemplo, a gente tem um cliente que é a Três Corações, de café, que… Pode falar de marca aqui? Pode falar tudo. De Três Corações, que é de café. E dentro do nosso trabalho, a gente criou uma comunidade de marca, que a gente chama. A gente tem 30 influenciadores falando do produto Santa Clara. É um café focado no Nordeste. E aí, tá, mas eu vou fazer o quê? O que é que eles vão divulgar? O café? Não, o que a gente fez? A gente dividiu por editorias, igual a revista. Tem editoria de gastronomia. Aí eu tenho X influenciadores que falam de gastronomia com café. Editoria de viagem, editoria de regionalismo, editoria de do-it-yourself, editoria de empreendedorismo, várias editorias. Então, o que eu tenho cada vez mais sentido é que as marcas estão se vendo como revista. Porque antigamente, o Instagram, ele era uma vitrine virtual. Você concorda? Que as pessoas começaram a seguir, aí você ia lá, a marca ia lá, colocava um look e vendia. Hoje, não é mais isso. Era raso. Ele era uma vitrine virtual. Era uma vitrine, exato. Hoje é o e-commerce. O Instagram, ele tem que se tornar uma comunidade. Eu vi uma frase essa semana que me marcou muito. Eu acho que essa frase é do Jean Martinez. É muito importante essa frase. Ela fala assim, marcas que… calma, que eu vou memorizar a frase. É que é muito confusa, mas é muito legal. Ele quer dizer que as marcas, hoje, que não são criadoras de conteúdo, disputam com criadores de conteúdo que se tornam marcas. Claro. Sim. Porque, o que é que acontece? A maioria dos criadores de conteúdo estão virando marca. Estão criando suas próprias marcas. Então, as marcas, elas precisam ser creators. Marcas que não são creators competem em desvantagem com creators que são marcas. Boa. Veio. Pá. Temos mais frases. Voltou. A gente ama as frases. E não é minha essa frase. Mas é uma frase que eu gosto muito de falar. Porque o que tá acontecendo num movimento muito maluco é que agora os criadores de conteúdo entenderam, os grandes, que a audiência deles é tão cara, que um public post não faz mais sentido. Em vez de vender um óculos de uma marca X, ele vai criar sua própria marca de óculos e vai esgotar e vai dar sold out. Claro. E tá acontecendo isso muito. E aí, como é que ficam as marcas? Como é que elas vão competir de forma desvantajosa com criadores de conteúdo que já criaram uma audiência? É verdade. As marcas precisam ser comunidades. Elas precisam ser como se fossem pessoas, como se fossem revistas. Aproximar mais, né? Elas precisam ter pautas, ter conteúdos e não mostrar produto. Então essa virada tem que acontecer. E vai acontecer, porque agora o TikTok é vídeo. O Instagram já tá falando que é vídeo. E aí? Como é que você faz vídeo? Se eu sou uma marca, eu não quero ter uma persona só, eu tenho que ter várias. Creators, influenciadores, micro-influenciadores. Tem marcas hoje que contratam micro-influenciadores e falam assim, eu quero comprar só o teu conteúdo, eu não quero que você poste. Você não precisa postar. Pra eles poderem usar. Eu não quero tua audiência só, eu quero teu conteúdo. Porque eu preciso usar. E eu faço eu patrocino, eu impulsiono. As marcas estão agora comprando conteúdo. E não mais audiência. Não só mais audiência. Tem muita marca que compra os dois, que é maravilhoso, é lindo. Mas a busca não é só sobre audiência mais. É sobre conteúdo, porque tem que se construir uma comunidade. E aí, como é que faz? Exato, até eu acho, né, até vou pedir a sua opinião, mas o meu ponto de vista sobre micro e nano influenciador, às vezes, é o que a gente estava falando agora, eles influenciam muito mais com propriedade em cima do produto, do que às vezes um influenciador que é super grande, né? Porque a comunidade dele já tá super fortalecida. Então ele pode ter lá 1000 seguidores, mas, sei lá, ele vai vender um produto que as pessoas sabem que combina com ele e que realmente vai ser usado isso, né? Que a pessoa, tipo, eu tô aqui usando. A Bel olhou pra mim e falou, eu adoro isso. Você criar uma comunidade de 50 milhões de pessoas, onde todas vão gostar da mesma coisa. Exato. Né? Aquelas 1000 pessoas provavelmente têm o mesmo interesse. Tipo, a chance, eu penso isso, não sei. Mas é isso, Bel. Por exemplo, hoje em dia, acho tão interessante, porque, por exemplo, a gente fez uma campanha agora de criptomoedas. E a gente tá recebendo tanta campanha nichada, é tão nichado. Eu quero X influenciadores de tal e tal lugar, do raio de X lugares, que fale de criptomoeda. Bom, que já chega, já… Você fala, meu Deus do céu, será que tem? Destro canceriano. Que tem. Tipo isso. Tu acredita? Que tem um cachorro e o cachorro… O cachorro tem que ser caramelo. O cachorro caramelo, exatamente.
Tu tá parecendo minha cliente. Adoro. É verdade. E aí é tão nichado a coisa que não dá pra esperar que aquela pessoa tenha 1 milhão de seguidores. Sim. Né? Então, é porque as marcas elas já estão entendendo onde elas querem falar. Com quem elas querem falar. Com quais personagens elas querem se apropriar da imagem. Então, eu acho que o que é importante é a pessoa entender, Sheila, tipo, eu preciso entender o que é que cada nicho vai me trazer. Por exemplo, eu vou contratar uma celebridade, por quê? Qual o papel da celebridade? Eu vou contratar um macro-influenciador. Qual o papel do macro-influenciador? Eu vou contratar um médio. Eu vou contratar um micro. Quais são os objetivos? É isso que eu acho que é importante saber. Eu odeio essa coisa de tipo, isso não vale mais, isso não funciona mais. Eu acho que nada é excludente. Você só precisa saber o que é que aquilo vai te trazer. Então, eu acho que o papel hoje da celebridade é dar endorso pra marca, né? Ela endossa a marca, ela traz uma imagem muito forte que se coloca dentro daquela marca. Talvez eu contrataria a celebridade pra fazer uma campanha e ter a imagem dela junto comigo, e uma campanha super criativa onde os ela vai falar com os micro. Oi, fulano da Bahia, eu sou aqui a fulana de tal, né? E eu usaria a imagem dela de outra forma do que esperar que o post dela vai resolver minha vida. Sim. Exato, tem muita marca que faz isso, né? Entende? Que coloca uma responsabilidade em cima. Olha, quanto vai vender? O que vai fazer? O que não sei o quê. Isso é uma responsabilidade muito séria, né? Muito. Muito séria. Aí tem uns macro também que tem um papel muito legal, muito importante, que eles já têm uma comunidade grande, mas eles também não conseguem chegar no geolocalizado. E tem e são muito importantes também. Só que o preço, normalmente, do macro já é um preço mais elevado, né? Então, às vezes um macro são 20 micro. Então é muito importante você conseguir distribuir os budgets, sabe? Eu tenho X reais para essa campanha. Eu vou um pouco do micro, eu vou no macro, eu vou na celebridade, eu não vou. Eu vou também ter uma verba de impulsionamento, porque o Instagram já não entrega. Então eu acho que fazer um pouquinho de tudo é o que faz mais sentido hoje para uma marca conseguir falar com o Brasil, no meu olhar. E quando você entendeu, quando você começou a revista que deu toda essa, né? Quando você entendeu que realmente você estava empreendendo, que você tinha um negócio rentável, que você estava, nem falar só rentável, mas que você estava tipo, tem um negócio. Quando foi a viradinha de chave? É verdade, você começou a contar ali, fiquei na mão, não sei o que, primeira edição. Não, a verdade foi assim, foi muito trabalho. Foi uma relação muito grande, assim. Eu tive, assim, momentos muito difíceis, momentos maravilhosos. Mas assim, o momento pra mim, eu vou te falar, eu passei alguns anos sem conseguir pensar, sabe? Eu só trabalhava. Então eu trabalhava de manhã e à noite eu fazia a edição da revista. Eu não tinha grana pra poder ter uma puta de uma estrutura. Como eu era também muito novo, quando eu contratava colaboradores, eles não acreditavam, porque eles eram normalmente mais velhos do que eu, tinha 18, 19, 20 anos. Então assim, eu passei por um período muito... Eu também sempre fui uma pessoa... Tive um pouco de trauma do que aconteceu com meu pai. Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito resistente a capital externo e tudo mais. Eu sempre falei, eu vou conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho, mesmo que eu segure a onda, entendeu? E foi isso que eu fiz. Então assim, eu passei muitos anos na luta de... Sabe quando você vende, edita, faz, produz, tudo ao mesmo tempo? Hoje, eu sinto tudo muito mais fácil por causa da internet. A forma de se comunicar com as pessoas, as possibilidades. Mas assim, engraçado, há 15 anos atrás, gente, não tinha Instagram. Não tinha. E parece que foi ontem, né? Então assim, o meu trabalho foi muito esse, assim, mas a minha virada de chave, que eu entendi, eu tô empreendendo, foi quando, de fato, a gente conseguiu construir um time. Um time grande. Hoje a gente tem mais de 60 colaboradores, assim, do grupo. Incrível. Mas um time grande, assim, um time que realmente estava ali. Eu tinha que conduzir aquelas pessoas. Eu acho que hoje, empreender é sobre pessoas. Empreender é sobre gente. É sobre como eu motivo pessoas para acreditarem nesse sonho e fazer com que elas também se sintam donas desse sonho. Como que eu consigo construir isso? Então eu tive alguns momentos da minha vida. Eu tive esse momento que foi super difícil, desafiador, de eu preciso fazer dar certo, até pela minha credibilidade. Um momento 2 que foi tipo, tem um time, como que eu faço? Depois eu tive um momento muito interessante também, que foi um momento que eu fui realmente estudar sobre empreendedorismo, entender. Falei, tudo que eu faço é intuitivo, deixa eu entender. E aí eu comecei a aplicar no meu negócio um monte de coisa diferente, tipo meritocracia. Hoje todo mundo, até a Rose que serve café, tem meta. Todo mundo. Que legal. Mas como que ela tem meta? A meta dela é surpreender.
Toda semana ela ganha R$100, se ela surpreender. Então ela vai, aí ela tem um budget, ela tem um cartão pré-pago que ela vai no supermercado e aí ela compra o que ela quiser. Então ela faz cardápio, ela faz suco, ela surpreende não sei o quê, aí chega lá, tem uma coisa na televisão e o cliente recebe. Então assim, a gente estimulou todo mundo a poder criar a sua história. Eu acho muito injusto o empreendedor que fala, vista a camisa, você também é dono desse negócio e o cara ganha dinheiro sozinho. Vamos tomar banho, né? Exato. Esse papo de tipo, você tem que se sentir dono. Ele é dono. Ele se sente dono, tu quer que ele se sinta dono porque tu quer ganhar mais dinheiro. Né? Eu também não sou esse papo de tipo, do socialismo, não é isso. Mas assim, eu acredito na meritocracia. Produziu, ganhou. Sim. Bateu meta, você vai ganhar mais. É muito injusto uma pessoa que ganhou hoje um salário, morre de trabalhar e não tem previsão de ganhar mais. Sim. Nossa, eu penso igual a você. Eu acho muito injusto. Até porque a pessoa fica muito motivada, né? Ela crescer, ela fazer, Sheila, ela desenvolver. quando eu mudei isso, e eu falei assim, todo mundo vai ter meta. O Jorge Paulo Lemen, né, da Ambev e tal, o Sicupira e também o Vicente Falcone, que é o cara pensador, né, por trás de tudo isso, ele fala que a meta tem que ir até o chão de fábrica. A meta não é para ser só dos gestores e diretores é de todo mundo. E isso ficou muito marcado em mim. E eu falei, cara, eu preciso que a Rose tenha meta. Eu preciso que o nosso vigia tenha meta. A meta do vigia é limpar. Ele tem que fazer. Toda semana a gente avalia, a gente puxa uma pessoa de surpresa e pergunta se toda aquela parte de fora tá limpa. Se tá tudo certo. Então ele tem essa meta de bater e ele é avaliado de forma aleatória. Adorei. É aleatória. E aí ele vai ganhar a meta dele. Entendeu? E é muito legal. Demais. Então, todo mundo tem meta. Todo mundo tem meta. Engraçado, o que é que aconteceu? A gente cresceu tanto por conta disso. Tanto, porque eu nunca tive sócio. Sempre fui só. Agora eu tenho. Porque eu vou falar por quê. Porque a gente abriu a partnership. Mas eu vou só terminar essa parte da meta. Então, que hoje as metas estão maiores do que os salários. E a nossa empresa cresceu muito. Porque eu comecei a tirar de mim essa responsabilidade de ganhar sozinho. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a ganhar mais e ganhar muito mais. As pessoas se motivam. E não conseguiam mais recuar. Falei, gente, essa meta talvez desse mês não vai bater, não. Aí o quê? Pelo amor de Deus, ficam loucos. Por quê? Porque já incorporou aquele dinheiro na vida deles, entendeu? Mas é mesmo. E eu me sinto menos só, gente. Você ter que liderar com um monte de gente, você sozinho se preocupado em bater a conta. Então isso foi uma coisa muito importante. E aí esse ano, eu sempre ouvia falar do partnership. O que é o partnership? É você chamar um colaborador para ser sócio, né? Esse é o partnership. E aí eu falei, gente, meu sonho é fazer isso, mas eu tinha tanto medo, gente. Claro, né? Ainda você empreendendo sozinho? A vida inteira, né? Sem ter que prestar conta com ninguém, né? Assim, tinha as minhas questões. E eu falei, não, mas esse ano vai rolar. E aí eu convidei, até falando da Creators, eu convidei a Rayana Tomás, que tá comigo há muitos anos, há mais de 8 anos, mas na Creators desde o começo. E eu convidei ela pra ser sócia. E foi nosso primeiro partnership, depois as meninas da Em Voga também, Liz e Aura estão entrando, com a Sandra. E aí eu tô trazendo os meus diretores, gerentes, pra serem sócios. A galera deve estar muito animada. Não, a gente, foi um life changing na minha vida. Que incrível. Um life changing, assim, E aí eu tava vendo, vocês conhecem o Rafa Avelar? Da Adventures, ele é maravilhoso. E ele falou uma coisa que me marcou. Essa semana, ele falou assim, muitas pessoas não querem fazer o partnership, ou não querem delegar, ou não querem deixar outras pessoas serem diretores da sua própria marca por ego. Com certeza. Sim. E é verdade. Com certeza. Talvez eu não tivesse feito isso antes por ego. Meu. Sabe assim? Sabe aquele apego, aquele ego, tipo... isso... Gente, eu me libertei disso, você acredita? Que bom. E talvez o ego, talvez de pensar que às vezes as pessoas não conseguiriam pegar e ter a mesma responsabilidade que você. Eu já acho que isso é mais preocupação. Ego é aquela coisa tipo assim, ai meu Deus, será que eu vou deixar essa pessoa assumir esse cargo? E o que é que eu vou fazer? Né? Tipo, ego mesmo. Acho que a gente também tem que saber que todo mundo tem ego e a gente tem que reconhecer isso, claro. E é isso aí. E eu acho que todo mundo que é empreendedor tem. Sabe aquela coisa de tipo, putz, por exemplo, hoje é muito engraçado. Eu já tô com outro olhar, assim, eu já tô curtindo o fato de não ser eu.
Sabe, eu tô curtindo o fato de ter outras pessoas direcionando, ter outras pessoas à frente. Realmente, assim, tipo, eu viajei agora de férias, eu falei assim, gente, eu nunca tinha vivido esse sentimento de estar de férias. Porque por mais que eu tivesse viajado muito de férias, to have fun. Você tá de férias, mas não está de férias, né? Acredito que dessa vez eu fiquei. Que incrível. Você conseguiu desligar. Consegui, porque eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que tinha alguém lá que... segurando as pontas. Não, que tá no nome dela também. Entendeu? E que conquistou esse espaço, essa confiança, essa segurança. E isso pra mim é muito bom. Então eu tô nessa fase, assim, de querer trazer as pessoas que realmente merecem e dar essa oportunidade de falar assim, essa empresa de fato é sua. E eu acho que isso é muito bom porque motiva outros colaboradores a falar, eu quero chegar lá. Porque essa empresa convida colaboradores para ser sócios. Ou seja, eu posso ser um dia sócio da Invoga, eu posso ser um dia sócio da Creators. Não fica só aquela ladainha de seja dono do seu, de vocês também. Não, pode ser. Então a gente tem que mostrar com exemplo, não só com o que a gente fala, né? Até quero que você dê uma dica de como que você fez essa triagem, de por que ela, como foi a escolha? Como que escolheu um bom sócio? Poxa, boa pergunta, porque é muito novo pra mim. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender são os valores das pessoas. Antes de qualquer qualidade profissional, a gente tem que entender se o valor daquela pessoa bate com o seu. Porque sermos diferentes é ótimo. Porque a gente se completa. Vocês duas, a gente tava falando disso, né, Anabel? Agora. A gente se completa, a gente é amiga, se completa, a gente é super diferente. E se completar é legal. Mas eu tenho certeza que vocês têm valores parecidos. Muito parecidos. Eu tenho certeza que vocês, como sócios, se conectaram por outras coisas. Por valores, por confiança, por amizade. Por mais diferentes que sejam. Existe um elo forte. Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a pessoa, ela está com você nos momentos difíceis. Sabe? Porque, por exemplo, a Rayana, que é uma pessoa que entrou com a gente de sócia agora, ela passou por momentos difíceis. Sabe, antes da Creators ela tava num momento de tipo, acho que eu vou sair, eu tô meio sem função, porque ela era da revista. E ela esteve. E ela continuou. E ela estava lá. E uma coisa também que é muito importante é essa competição interna. Essa coisa de tipo, não competir. Me sinto tão confortável com ela, porque eu sei que ela admira o que eu faço sem aquela competição. E essa sensação de eu não estou competindo, ou eu não tenho melindre, porque eu sei que ela torce, porque o meu sucesso é o dela, isso me deixou muito à vontade, deixou muito confortável. Então, são vários pontos que foram me marcando. Eu acho que essa coisa de, tipo, eu admiro o seu trabalho, o seu sucesso é o meu. Isso foi uma coisa que os valores muito parecidos, essa vontade de trabalhar. Sabe essa vontade de trabalhar? Gente que não faz corpo mole, que quer trabalhar, que quer ganhar dinheiro, quer fazer dar certo. Então foram vários pontos que foram me conectando, mas eu acho que os valores foi o que mais me marcou. Incrível. Mais me marcou. Tiveram algumas pessoas que poderiam ter sido sócias e que não estão mais hoje. Mas por causa disso. Eu acho que a cultura da empresa, que é o que nós somos, ela atrai ou repele. É impressionante. E às vezes, engraçado, uma vez me perguntaram, eu tava fazendo um curso e tal, aí falaram assim, como que é a cultura da sua empresa? Eu falei assim, eu fiquei pensando, eu não tinha pensado nisso, né, porque eu tava no começo e tal. Aí ele falou assim, não tem, né? Eu falei, eu acho que não, mas eu vou trabalhar pra ter e tal. Ele falou assim, mas até uma empresa que não tem cultura, tem algum tipo de tem cultura. A cultura de não ter cultura. É uma cultura? Falei, mesmo. Adorei. E aí eu fiquei muito pensativo nisso. E aí eu fui construindo quem a gente é. Que problema é esse que a gente é apaixonado? Quem que a gente resolve? Quais são os nossos valores de empresa? Por exemplo, um dos valores da Creators é ser apaixonado pela Creators. Vocês acreditam que todo mundo que trabalha na Creators é apaixonado pela Creators? Já da Invoga é diferente. Da Invoga já vai mais pro amor, pra uma relação mais da Creators é a paixão. Então, assim, as duas empresas têm os seus valores muito fortes, são essências muito, muito, muito parecidas, mas são estilos muito diferentes. Não, e você sente que são diferentes, né? Sim. Eu sei porque... São dois filhos. Eu tenho 3 filhos e cada filho é um filho. É muito louco isso, que cada filho é um filho, não é? Quando você observa, isso aqui tem que direcionar dessa forma, isso aqui... E são, assim, mundos diferentes, né?
Pode levar ao mesmo negócio, mas são mundos diferentes. Menina, mas tu tem 3 filhos? Não, empresa. Ah, tá. Eu falei, gente, eu tô... Ainda não tenho filhos, mas vou ter. Então, porque... eu ia falar, porque... deve ser a mesma sensação de ter um filho. Porque eu sinto... Não, eu ainda não sou mãe, mas, gente, é uma responsabilidade full time. E aí, quando nasce a Kratos, que é o filho bebê... quando você tem um filho bebê, você tá cuidando mais dele, né? Sim. Do que um filho que tem 15 anos. Você se preocupa, mas, pô, já passei 15 anos com você, vai... Agora você vai sozinho. Vai sozinho, vou te deixar sozinho pra você aprender a viver, tá? A Kratos é um bebê de 2 anos. Aí, às vezes, eu fico tentando me equilibrar, sabe? Assim, ai, gente, eu preciso falar também da Invoga, preciso também falar da Kratos. Mas, assim, a gente fica nessa noia, eu acho, de ser pai, daquela culpa de pai e de mãe. Eu vou ter que não posso dar atenção muito pra um, tenho que dar atenção pros 2. Mas aí depois você vai começando a se resolver também, de falar assim, cara, tudo tem seu tempo, né? Mas agora você vai roubando outros pais e mães pra ele. E aí, tu acredita? Adolescente já pode andar sozinho, pode estudar fora. É isso aí, pode estudar fora, entendeu? Tem que arranjar alguém pra um namorado ou namorada. Exato. Né? Já tem uma vida própria. Exatamente. Tem uma outra que tá acabando de deixar de mamar, gente. Né? 2 anos, tá começando a andar. Mas brincadeira, a Kratos, por mais curto que seja o tempo dela, ela já tá voando, assim, tá muito bem. E a Invoga, meu Deus, é a minha paixão, né? Eu acho que o meu nome, meu sobrenome é Invoga, assim. Todo mundo fala, o Vini da Invoga. Nos telefones é o Vini da Invoga. E eu tenho muito orgulho de carregar esse sobrenome. Então, foi incrível, porque você fez uma construção e ficou sólida. E eu acho que quando você vem com outro business, que nem você aprendeu, e muito novo, né? Começou a empreender. E aí, quando você pega o segundo negócio, que você meio que vai no flow, porque você já tem experiência, você já sabe como funciona. Já pula várias né? Independente do que você vai direcionar, você já tem um pouco de direcionamento mesmo, sabe? Olha, isso aqui funciona, então eu vou colocar mais energia dentro disso, isso aqui não funciona. Super. Tem um livro que eu até gostaria de indicar pra vocês, chamado Outliers. Fora de série, o nome do livro. Eu adoro livros. É um livro tão interessante, porque indicaram já pra gente. Será que não foi na nossa, com a Ana e com a Rê? Não lembro. Ele fala os bastidores de pessoas que fizeram sucesso. E por que o sucesso existe. Adoro, é porque a gente tava falando sobre os cases, que a gente também gosta, que estatisticamente as pessoas que têm cases estimulam, a gente, já entendeu que aquilo funciona, né? Exatamente. E aí uma coisa que me marcou, assim, nesse livro foi porque ele fala tem várias teorias, né? Por exemplo, tem uma teoria que ele fala que todos os jogadores de hóquei que são campeões nasceram em janeiro, fevereiro, março. Eu tô lendo esse livro! Eu estou lendo esse livro! Então, não é muito legal? Gente, que loucura. Não é muito bom. A pessoa, foi eu que passei isso. Tá. Foi eu que daí... achei bizarro. Eu achei bizarro aquilo. Porque eu vou contar um segredo aqui, tá? Eu falei hoje isso, olha, tá vendo? A gente tá replicando. Eu leio, 3 livros ao mesmo tempo. Não, e eu sou muito ruim de título. Eu sou ruim de título de filme e de livro. Eu também sou péssimo de filme. Exatamente. O que eu falo assim, não assisti, eu tô no meio do filme. Eu falei, gente, eu assisti esse filme. Eu sou essa pessoa. Livro. E esse livro é restaurante, eu falei, já vim aqui? Eu sou igual a você. E eu tenho memória fotográfica incrível. E aí, a gente tava debatendo sobre isso que eu tava falando pra você. Eu sou de novembro. Eu falei, meus melhores jogadores são até tal mês, porque eles já estão na frente, não sei o que. E assim, é comprovado. É comprovado. Lá no livro, gente, é ótimo. Não é massa esse livro? Máximo. É massa. Já chegou até o final dele? Não cheguei ainda. Mas eu vou te dar um spoiler. Pode dar. Eu não ligo. Então, uma das coisas é essa, ano de nascimento. Por quê? Por quê, né? Que só quem em janeiro, fevereiro, março. Porque a vantagem competitiva no esporte... meses faz toda a diferença. Então, quem nasce em janeiro... Essa parte eu sei. Entra na mesma turma de quem nasce em novembro. Exato. Então, quem nasce em janeiro tá com mais habilidade, porque tem meses na frente e tal. Mas o que eu queria falar, porque você falou de ter a Invoga e a Kratos, já eu mais maduro, entendendo o que é certo e o que é errado. Nesse livro, eles falam da teoria das 10 mil horas. O que isso quer dizer? Pra você fazer sucesso, normalmente as pessoas que fazem sucesso, elas já têm 10 mil horas fazendo aquilo. Que representam 8 anos, mais ou menos. Por exemplo, eles contam a história do Bill Gates ou Steve Jobs, que morou por sorte. Eles falam que sucesso é por sorte também. Sim. E que sorte existe, e que a gente também tem que entender que a sorte é um ponto vantajoso na história de sucesso. Ele, por sorte, morou do lado de uma faculdade que tinha um primeiro computador. O que ele fazia? Ele virava à noite e ficava entendendo a mexer naquela máquina. O que aconteceu? Ele adquiriu 10 mil horas na frente de todo mundo. Então,
ele já tinha experiência em mexer em computador. 10 mil horas. É tanto que hoje em dia, alguns amigos meus vão falar, eu quero mudar de negócio. Fala, não, beleza, muda de negócio, mas não foge daquilo que te deu 10 mil horas. Porque você já sabe o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que você errou, o que é que você acertou, o que é que você poderia te fazer de diferente. Então, eu acho super legal mudar de negócio. Mas só fica um pouco atento a quais são as 10 mil horas que você carrega. Porque senão você vai ter que entrar no outro negócio e passar mais 10 mil horas para ter uma vantagem competitiva. Esse livro mexeu muito comigo. É tanto que quando eu montei a Creators, de fato eu tinha 10 mil horas de gestão. É tanto que com a Creators é muito diferente a forma como eu lido, a forma como eu direciono, a estrutura que a gente carrega. Ou seja, eu não vou repetir erros que eu repeti no começo da minha carreira de empreendedorismo, porque eu já tenho 10 mil horas fazendo isso, já errei o bastante para aprender muitas coisas. Sim. E ainda preciso aprender muito mais. Mas isso é bacana, isso é uma vantagem competitiva. Então o que eu tento estimular para as pessoas é, o que é que você tem em 10 mil horas? Traga por qualquer negócio que você tá fazendo. Traga suas 10 mil horas, porque elas vão te ajudar. Tudo. E muda 10 mil horas de Netflix. Mas tem muitas 10 mil horas, viu? O YouTube já me contou de vários lugares. Por exemplo, passou por veículo, passou por marca, trabalhou com muita coisa. Então, tipo, como que você vai trazer as suas 10 mil horas de veículo pra dentro do PowerCast? O que a gente vai trazer ali das revistas que foram trabalhadas pra dentro? As editorias, o caminho, os insights? Talvez poucas pessoas tenham essas 10 mil horas em cima de conteúdo de revista, que hoje é o que tá bombando. Sim. Então, é isso, sabe? É sobre isso. Eu adorei. Demais. Gente, bater papo com o Vini é uma delícia, né? A pauta já foi... uma curiosidade pra gente entrar nas Powers. Você tá falando de equipe, né? Quantas pessoas são hoje? A gente tem entre 50 a 60 pessoas. Ele falou. Mas eu até queria perguntar uma coisa. O que você espera do futuro digital? Porque a gente debate muito sobre isso. Qual que é a sua... né, que esses 3 últimos anos mudaram muito. Eu acho que muda o tempo inteiro, né? Mas o que você, no seu ponto de vista, que tá nesse flow, né? A parte de tecnologia, a parte digital, muito... O que você espera nos próximos, sei lá, nos próximos meses ou até um ano, que vai ter alguma mudança significativa? Ou a gente já está dentro da mudança? Não, eu acho que é muito difícil você criar essas previsões, né? Mas os estudos falam, até na South by Southwest, foi uma das coisas que foi mais falada, que é essa Web3. O que é essa Web3, né? Que todo mundo fala, ai meu Deus, mas será? É metaverso, tal. Será que isso vai rolar mesmo? Eu acho que nós, seres humanos, temos uma tendência de negação daquilo que não nos é, de fato, próximo, né? A gente acaba... Não sei, acho isso loucura, não sei se isso vai rolar. Mas a gente falava isso antes do Instagram, a gente falava isso antes do Facebook, a gente falava isso antes de tanta coisa que a gente, né? De um Uber, que hoje a gente anda. Então, o que a Web3 tem, que eu acho que é interessante falar para não aprofundar tanto esse assunto, mas é a descentralização. A Web3, ela vem para descentralizar. Por exemplo, hoje, nós todos somos funcionários do Mark Zuckerberg. Você concorda? Nós dependemos dele. E, infelizmente, se der um surto na cabeça dele e ele mudar alguma coisa, vai afetar a nossa vida, o nosso trabalho. Como do Spotify, que vocês estão, como do YouTube, que é do Google. Então, nós todos somos reféns disso, né? Porque nós estamos em plataformas dessas pessoas. Eles são os donos, né? Não é nossa, é deles. A Web3, ela vem já com a criptomoeda com o intuito de descentralizar. Que é isso? Existem umas coisas chamadas blockchain, que são como se fossem, sabe, cartórios digitais? É como se fossem cartórios digitais, que eles não são hackeados, eles são altamente seguros. Eu acho que a tendência, da mesma forma como hoje os criadores de conteúdo estão criando suas próprias marcas, eu acho que a tendência daqui a uns 10 anos, não sei quanto tempo, pode ser que seja muito mais antes, né? Muito mais cedo. É a descentralização das mídias. Sabe, eu vou criar a minha própria rede social do PowerCast. É minha. Faço o que eu quiser com ela. Eu tô criando a minha comunidade. E aí vem os NFTs, né? Que são os tokens não fundíveis, né? Então, eu acho que esse universo, ele vem chegando muito forte. Ele vem chegando muito forte. E vai mudar muito com tudo do que a gente faz. Mas ele vai trazer descentralização e independência pro que a gente precisa. Então, essa é uma tendência que eu acho muito importante. A curto prazo, eu acredito muito nessa humanização das marcas, né? As marcas se tornando comunidades e tentando encontrar. Daqui a pouco as marcas vão querer ter os seus próprios podcasts, gerar o conteúdo para os seus próprios
clientes, que deixam de ser clientes e se tornam fãs das marcas. Então, é um movimento maluco aí que a gente vai viver dessa coisa de marca versus creators, que a gente vai ter que se adaptar. Bel, eu acho que a gente pode perguntar uma coisa em cima do que você ia perguntar de quantos colaboradores. Como que ele faz a gestão das pessoas dentro disso, né? Uma boa pergunta. Hoje você aprendeu isso, né, também, sozinho lá. Você começou novinho. Como você aprendeu a gerir 60 pessoas? Ai, será que eu aprendi, gente? Eu acho que quando eu falo que é sobre pessoas, é quando a gente entende que a gente tem que sair de um lugar que é só nosso e entender o lugar de todos, né? Eu acho que eu aprendi a gerir as pessoas usando muita a inteligência emocional, estudando muito sobre isso, sabe? Sobre liderar. De fato é intuitivo, mas as minhas viagens, eu adoro viajar nessas viagens de imersão, que eu vou ver cases e benchmarks. Eu fui entendendo quais as novas relações que as pessoas querem criar com as empresas. Quais são as novas relações de trabalho? O que essa geração nova quer? Como que essa geração nova, né, elas buscam profissionalmente? Então eu comecei a entender isso. Eu comecei a sair do olhar de dono e me colocar no lugar de colaborador. Será que se eu fosse colaborador sendo gerido dessa forma, eu seria feliz? Será que eu conseguiria vislumbrar um plano de carreira? Será que eu gostaria de trabalhar nesse ambiente? Então, eu acho que é isso. É muito, primeiro, entender que um negócio é sobre pessoas. Sim. Né? E não sobre o negócio em si, porque são as pessoas que fazem a gente girar. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a colocar como protagonista no nosso estudo de negócio, como eu entendo essas pessoas. Então acho que foi assim, a virada de chave para mim foi como eu gostaria de estar, ou onde eu gostaria de estar, ou o que eu gostaria que acontecesse se eu fosse um colaborador. Eu acho que eu ficaria inquieto. Talvez eu pediria demissão em pouco tempo se eu não tivesse uma meritocracia. Sim. Talvez eu não entendesse isso. Talvez se eu pensasse que talvez essa empresa nunca fosse abrir as portas para eu ser sócio, talvez eu também achasse que eu perderia meu tempo. Então, foram várias coisas que foram mexendo muito comigo, mas eu errei muito. Tem muita gente que saiu da Invoga com ódio de mim. Tenho certeza disso. Tenho certeza, porque eu errei muito, eu era muito novo, entendeu? Eu errei muito, e acho que é normal, faz parte do nosso processo de amadurecimento. Faz mesmo. E eu acho que se a gente não reconhece isso e não entende que a falha, ela é boa, não faz sentido. É aquela velha frase, falando de frases, né? Fale e erre muito, mas erre rápido. Adoro, gente. Eu amo que agora ele tá entregando várias frases. Depois gente. Adorei. Vocês foram falar de frase, aí eu gostei. A gente ama frase. A gente vai ter ainda um livro do PowerCast falando das melhores frases. Mas você tem toda a razão. Eu acho que o caminho aí. E o mais incrível é você evoluir como pessoa e colocar isso em prática. E errar rápido. Errar muito. Todo dia, toda hora. Mais rápido. Epa, errei, mudei. Epa, errei, mudei. Porque é o erro que nos permite ser inovador. Porque se a gente não errar, como é que a gente vai fazer para inovar? Porque a gente precisa errar. E essa cultura do erro, ela precisa ser desmistificada nas empresas. Porque as pessoas acham que errar é péssimo. E é muito interessante a gente entender que a punição que a gente dá pro erro, ela pode representar muita coisa na cultura do nosso negócio. Concordo. Né? Então se a gente falar, não, errou, beleza, mas vamos. É isso aí, eu preferi que você errou tentando. Hoje, eu mostro pra vocês, eu falei com um funcionário meu, um colaborador, que ele falou assim, eu falei, faz um Reels, tá tão assim, carrossel, não sei o que. Ele falou assim, eu fiquei um pouco com medo de, sei lá, de tu achar que eu tô colocando minha voz. Eu falei assim, amigo, é mais fácil frear uma Ferrari ou empurrar um Fusca. Seja um Ferrari. Eu prefiro que você faça tudo do jeito que você acha e eu freie uma Ferrari do que eu ficar tentando empurrar um Fusca pra pegar o carro. Sim. Né? Então, não seja o Fusca, seja a Ferrari. E ele falou, aí ele ficou tipo, beleza, eu vou fazer. Eu falei assim, faz. Eu prefiro te podar, se eu achar que passou de um ponto ou não ficou legal de uma coisa, do que tu ficar com medo de sugerir uma coisa porque acha que talvez eu não acho legal. Justíssimo. Né? Então, acho que é muito por aí. Legal. Amei. Mas as nossas powers, né? Não, a gente ele quer já te presentear. Respondeu todas as nossas powers. Não, eu vi, inclusive. Né? Não, tem duas aqui. Amei. Mas a gente quer te presentear com o nosso patrocinador, com a Kiln. Você tem uma pele linda, mas ainda vai ficar mais linda ainda com skincare. Enquanto a gente tá passando aqui, né, gente? Vai passando o QR Code falando da Kiln, essa marca incrível, que é de argila, a base dela, com mais de 120 minerais. Deixa a pele incrível. Uma máscara facial. Eu encontro aonde pra comprar?
Aqui no nosso QR Code, gente, já entra tem um direto. QR Code exatamente, já entra direto pra compra. Gente, que lindo! Não é lindo? Essa embalagem, ela tem Eu argila amei. na composição. Eu vou fazer um post no meu Instagram também. Não, maravilhosa. Olha isso, gente. Adorei, E parabéns. a marca é lá de Campo Grande. Que legal. E parabéns por essa marca estar patrocinando um projeto tão bacana como vocês, sério. Isso é maravilhoso, Isso é muito gente. legal. Que legal, parabéns. Obrigada. Gente, Por nossa rotina. muito a gente obrigado. amou. Eu quero fazer uma pergunta das Powers, que eu acho que foi a única pergunta que a gente não bateu aqui. Não, que quando o papo é bom, né, gente, vai fluir tão rápido. Eu amei. Que é, o que o influenciador precisa ser ou fazer pra se destacar? A gente deu algumas dicas, mas o que você acha que é primordial ele ter? Ser original, Ser original. ser autêntico. Criar conteúdos que não sejam cópias. Trazer realmente a criatividade e originalidade, pra ele ser único. Pra ele ser ele, pra que as pessoas consigam, pra que ele consiga se diferenciar dentro desse mercado. E outra coisa, tá muito aberto pra networking, sabe? Às vezes eu acho muitos influenciadores que estão começando ainda muito tipo, eu não topo, eu não sei o quê. Cara, tá começando, faz o que der. Conhece joga. o maior número de pessoas, topa trabalho, vai com tudo, investe no teu negócio. Eu acho que os influenciadores, eles têm que sair do papel de eu sou um influenciador e falar, eu sou uma empresa. É o que eu falo, às vezes o cara fala, meu Deus, já tô há 1 ano tentando. Eu falei assim, cara, eu tô há 15 anos. Empreendendo, exatamente. Empreendendo, talvez se eu com 1 ano de Invoga tivesse falado, eu já tô há 1 ano de Invoga e não fiquei milionário, eu teria desistido. Por que vocês não se colocam como empresa? Exato. Por que vocês não entendam que tem que investir, que tem que fazer, que você lucra menos, que você vai, que você acredita, que você tem constância. Talvez com 5 anos, talvez com 2, talvez às vezes dá sorte de pessoas com meses, sai de um Big Brother, explode, conhece milhões de pessoas que marcam e tal. Mas o geral, né, de tudo, é entender que um influenciador é uma empresa. Precisa de tempo de maturação, precisa de investimento, precisa de capital, precisa de constância, precisa de relacionamento, precisa de marketing, precisa de estratégias. É igual uma empresa. A gente tem que se colocar no lugar de empresa. Porque precisa de tempo para as coisas darem certo numa empresa, né? É muito difícil você ver uma empresa que com 1 ano fica muito rica. Muito difícil. Muito difícil. É. E as pessoas, é verdade, o que você está falando é uma empresa e se a pessoa tem que ter esse tempo de maturação mesmo. Tem. E precisa ser respeitado isso. Exatamente. Eu amei, gente. Vini, passa suas redes sociais, onde achar. Então, o meu Instagram é Vinícius Machado. Então, só colocar aí pra me seguir. Aí tem o Instagram da creators.brasil e da Invoga, @Invoga, INVOGA. Vocês vão muito amar, gente. Eu obrigada sou pelo super fã. episódio, Obrigada foi um mesmo. prazer receber você aqui. Olha, eu tô Incrível, muito quanto feliz. conteúdo maravilhoso. Parabéns. Assim, amor te conhecer Eu pessoalmente. eu amei Foi mais. maravilhoso. Não, ainda vocês vão ver muito a gente com a Invoga, hein, gente? Vamos sim, e vocês estão convidadas pra gente fazer um especial Powercast de verão. Eu já tô lá, gente. Lá no Ceará. Aguarde. Já tô lá, Fazer gente, um com esse weekend sol, com um monte calor, de convidado. comer caranguejo com Amei. cerveja. Invoga mais Powercast. Tamo lá já, gente. Gostaram? Amei. Não, gente, já se prepara pro nosso verão, viu? E você que tá assistindo o nosso Powercast, mande pra todos os seus amigos. Se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho e deixa Comentem um monte de aqui, comentários. gente. Comentário, Tiverem mais perguntas, podem mandar aqui que a gente a faz gente manda e o Vini um app responde. 2 pro Vini. A gente faz nos stories, a gente faz uma coisa nos stories juntos pra responder. Já tá combinado. E em verão, agora a gente vai estar no Ceará, gente. Nos Que incrível. aguardem. Beijo, Até o gente. próximo. Obrigada.